para entender, o Brasil está à deriva. E havia umas conversas que eu fazia no MBL News do ano passado, Arthur, que é bem interessante, que eu falava com o Ricardo. Acho que nós temos um colapso de modelo. O que é o colapso de modelo? Veio a Constituição de 88, ela repactua o que são as elites no Brasil, incluindo a galera que combateu a ditadura militar ali, como sócio do processo. Grupos de pressão social, a imprensa fazem parte desse neoconsórcio de quem manda no Brasil. E aí esses caras se estabelecem no Brasil, só que o Brasil passa a ter um sério problema. Ele não consegue fazer nada sério e ir para lugar nenhum, porque para qualquer passo que você dá à frente, você tem que dar 2 para trás. Então a gente só deu passos para trás na prática. Toda vez que você quer fazer uma grande reforma, você tem que ceder demais em outras coisas. Por exemplo, o governo Temer ele fez grandes reformas, você teria que dar todos os aumentos possíveis para o funcionalismo, colocar um monte de tranqueira em tribunais superiores, e a gente fica refém dessas pessoas que tomam as decisões para nós, e nós não sabemos quem são. Quem são as pessoas que tomam essas decisões em tribunais? Quem são essas pessoas que operam por debaixo do radar? São as pessoas que verdadeiramente mandam no Brasil e que não participam de eleições para isso, né? E o Brasil chegou a um ponto em que ele não consegue ir para distância nenhuma, porque para tudo ele tem que ceder. Então, para você tocar um governo, você tem que ceder, por exemplo, o Arthur Lira, que tem que entregar obras e mais obras que não servem para nada em Arapiraca. É feito um orçamento secreto. Então, o Brasil é necessariamente inoperante. Só que ele está inoperante há 30 anos. Ele não consegue ir para lugar nenhum há 30 anos. E aí, como ele não consegue ir para lugar nenhum, ele perdeu o espaço dele, assim, dentro dos países em desenvolvimento. O Brasil não é mais um país em desenvolvimento. O Brasil é um país pobre e estagnado. Tá? Então é um país pobre sem perspectiva de melhora. E ao não conseguir ir para lugar nenhum, o regime começa a deteriorar. E o que eu acho que está rolando é o nosso regime, tá? O regime político brasileiro, através das atuais, desculpe o termo, oligarquias que mandam aqui, o nosso regime está caindo de maduro, porque ele não tem para onde ir. E não tendo para onde ir, ele só pode cair. Eu acho que, enfim, a ordem constitucional nossa em algum momento vai romper, porque é isso ou o país simplesmente acaba. Não, cara, não tem como você ter um país dinâmico o suficiente para acompanhar a evolução, né? Se numa coisa primária, que é a relação de trabalho, você tem que mexer em constitucionalidade. É assim, é um absurdo você ter leis trabalhistas na Constituição do teu país, cara. Como é que você faz na Constituição do teu país constar a especificidade de questões muito justas de relação de trabalho? Então vamos supor, vou dar um exemplo para você. Na empresa lá, uma vez tinha um ajudante de pátio e a gente queria transferir ele para a empilhadeira, porque ele era bom, ele era dedicado, fez o curso de empilhador, não sei o quê. Aí beleza, aí transformamos ele em empilhador, só que a gente não precisava do empilhador o tempo todo, usava às vezes a empilhadeira, ele. Aí a gente usava ele como ajudante e como empilhador, e ele ganhava, óbvio, o salário de empilhador, que é maior. Ele não podia fazer mais o trabalho de ajudante, cara. Porque a lei trabalhista impedia que o empilhador fizesse trabalhos de ajudante. Aí você fala, meu irmão, aí beleza, vamos mudar isso? Vamos mudar isso, pessoal? Vamos mudar isso? Vamos. Então é o seguinte, nós temos que mudar a nossa Constituição. Cara, é inacreditável. É inacreditável. Não tem como isso dar certo, é impossível. Você quer ver uma coisa que dá um problema desgraçado que o Temer resolveu? Por exemplo, lei trabalhista em relação ao odonto. Quem é que ia imaginar que o Brasil ia ser o país com mais odontos, mais odontologistas, mais dentistas per capita? O Brasil, por algum motivo específico, tem muito dentista. As pessoas gostam muito de um dentista no Brasil. Que na verdade, cara, quando você viaja para outros países, já foi para Londres, já foi para Paris, já foi para os Estados Unidos agora, realmente os dentes das pessoas, mesmo as pessoas que têm mais condição social, não são dos melhores. O brasileiro toma muito cuidado com seus dentes. Enfim. Mas não com o que tem atrás dos dentes, né? A gente cuida do dente, mas não da cabeça. É verdade. O fato é, você tá ligado a Sorridentes? A Sorridentes é basicamente não é bem um plano de saúde, mas é uma grande terceirizadora de serviços de odontologia para popular. Você não consegue estabelecer uma relação de trabalho estável. Porque todo mundo quer trabalhar PJ, eles não vão contratar ninguém, aí põe no pau, aí não sei o que lá. Aí veio a reforma do Temer, que, de novo, mexeu na Constituição e deu uma ajudada nisso. Eu lembrei disso porque eu conheço um cara lá da Sorridentes. Então, isso aqui é o quê? Que em 1988, os caras que estão escrevendo a Constituição prevejam que a relação de trabalho, especificamente para uma área da odontologia, vai se tornar absurdamente
desatualizada ali naquele momento. Não tem como, cara. 30 anos antes você prevê, não tem como. Aí os caras fazem o quê? Mete na Constituição. Tá errado, cara. Tá errado, né? Quer ver outra discussão que teve agora? Piso dos enfermeiros. Piso da enfermagem. Foi PEC aquilo lá? Eu acho que foi Eu acho que foi PEC. Alguém vê aí, porque Boa assim, pergunta, foi uma cara. discussão nacional. Foi PEC, sim. Foi PEC. Imagina só a foi Constituição como está. Foi PEC. Pois é, que vamos lá. É óbvio que eu pessoalmente sou a favor de aumento do piso dos enfermeiros. Por quê? E aí eu vou dar um exemplo específico. Porque o mercado, vamos chamar assim, de saúde, ele não respeita necessariamente as leis do livre mercado. Por quê? Porque como a nossa Constituição Cidadã diz que a saúde é um direito de todos, então você tem um enorme mercado de saúde nas mãos da regulação do governo. Então é necessário sim aumentar o salário dos enfermeiros. Como? Metendo isso na Constituição? Não! Não, mas, Arthur, o problema é assim, se você cria um piso constitucional ou não, ele teria que ser respeitado. E aí o problema é o piso, porque tem muito de Santa Casa que não consegue sim, pagar. mas aí você está entrando numa discussão econômica, e tudo bem, existe esse problema econômico, mas existe um problema pior, que é, de novo, onde você tem que mudar para mexer nisso, que é na Constituição. Então tá errado. Além do problema econômico, aí a gente pode falar, tem que aumentar, baixar um pouquinho mais, beleza, isso é uma coisa. A questão é, a origem da discussão ser na esfera constitucional é um absurdo, cara. Só uma pausa. Eu tô respondendo o Fábio Hiromi Lara Murai. Ele tava reclamando que o Renan é a favor de tributação de produto importado. Olha só, se o Brasil fosse um país sério, essa farra aí de ficar comprando produto e ele vindo por remessa como se fosse o seu parente da China mandou pra você um negócio, é errado. Porque, assim, bilhões estão sendo exportados para cá e não há taxação nenhuma sobre isso, tá? Posto isso, o Brasil não é um país sério. Eu acho que ele cada vez menos é um país sério, então é uma várzea. Então, Fábio, só vou deixar bem claro para você, o Brasil é uma várzea, então já que é várzea, farinha pouco meu pirão primeiro. Não tem nenhum projeto, não, nós vamos para esse caminho aqui. Não, é um monte de setor, um lutando contra o outro, só pensando no próprio umbigo. Não há liderança no país, ninguém tá preocupado com nada. Então eu vou encher o saco, porque o Brasil teria que ser um país sério e teria que taxar a brusinha lá da Shein, sei lá o nome. Eu não vou ser esse chato. Eu não vou, porque é o seguinte, a gente tem absurdos que vão da Zona Franca de Manaus, a setores inteiros hiper subsidiados, a uma classe política que só mama. Então, o que é isso? Você quer ver outro exemplo Preocupação, também? deixa eu comprar aí. Taxação de grandes fortunas. O Ciro Gomes, por exemplo, quando ele vai defender taxação de grandes fortunas, ele sempre fala a mesma coisa. Fala, só tem 2 países no mundo que não taxam grandes fortunas, e o Brasil é um deles. Ele tem razão nesse argumento. Então você... Aliás, desculpa, não é taxação de grandes fortunas, é que ele também defende isso. É a taxação de lucros e dividendos, né? Eu sou a favor de taxação de lucros e dividendos, mas não no Brasil. Por quê? Porque no Brasil você já paga tanto imposto no produto e no serviço, impostos em cadeia, que antes de você falar da criação de um novo imposto que é justo, você tem que primeiro falar da desoneração de coisas que são injustas. Então não dá para eu falar para você, Renan, você abriu uma empresa, você é um PJ, então você pagou o imposto ali da tua empresa, você pagou o imposto de renda? Pagou. Agora na hora de você tirar o imposto da dinheiro da tua pessoa física e jogar para sua da jurídica, jogar para sua física, antes de eu te taxar, vamos tirar o imposto na cascata de produção que você já pagou? Isso é uma discussão séria. E isso é uma discussão séria. Não o cara bater nele e falar, só 2 países não taxam lucros e dividendos, mete mais um imposto aí. Isso é um discurso vazio e fácil. Porque a tributação do Brasil, ela tem um problema. A gente pode citar, por exemplo, todos os problemas na estrutura de custo de um produto. Eu levanto a estrutura de custo de um determinado produto e vou colocar aqui, nós temos uma taxação muito grande sobre o consumo, nós temos os impostos em cascata ao longo de toda a cadeia, beleza. Some a isso a ausência de infraestrutura, porque se esses impostos são caros, são impostos de país de primeiro mundo, supõe-se então que a gente tem estradas de primeiro mundo, infraestrutura para escoamento de primeiro mundo, mão de obra de primeiro mundo, né? Mas não tem nada disso. Então assim, você tem um trabalho duplo, você paga o imposto de primeiro mundo, e aí você tem que criar toda uma estrutura paralela para abastecer estradas que não funcionam, então você gambiarra atrás de gambiarra, portos que não existem, aí vai para energia cara, juros que só a partir da taxa Selic hoje já são mais de 15% ao ano. Então você me desculpa, entendeu? O horror que é o Estado brasileiro faz com que todas essas discussões sobre taxação a mais ou menos, só porque vou parecer agora um país sério, não te torna um país sério. Acho que essa discussão tinha que começar assim, reduzir os gastos absurdos
por parte do Estado brasileiro e profissionalizar o Estado brasileiro para atender algumas coisas fundamentais que são infraestrutura, energia barata e dinheiro barato. Feito isso, vamos tratar da questão tributária. Agora não venha querer aumentar a taxação sobre qualquer operação sob argumento de que você parece um país sério. Aí eu vou lá, taxo uma empresa como um país sério, mas aí o cara vai entregar o produto dele numa estrada lixo lá no Porto de Santos que não funciona, que inclusive o Rubens Ometo, o dono da Cosan, tá tentando tomar o Porto de Santos pra ele. Que é isso, que agora o Brasil tá nessa fase de ter os oligarcas que vão comprar tudo na liquidação. É, que sempre foi assim. Agora só muda os nomes. Você quer ver uma coisa? Eu tive em Nova York, né? E uma coisa que é impressionante, assim, Nova York, imagina que você pega o centro da cidade de São Paulo, né? Imagina que você passa uma VAP, lava tudo, porque ela é tudo limpo, e multiplica aquilo por 10. É essa a sensação que você tem. Então, você começa a ver os benefícios do adensamento e principalmente os benefícios do crédito barato. Lá em Nova York, cara, você vai andando nas ruas, você vê tudo que você pensa, quero comer alguma coisa. Tem pizza, tem donuts, tem hambúrguer, tem café, tem comida saudável, tem mexicano, tem japonês, tudo no mesmo quarteirão, cara. Tudo mesmo. E por quê? Não só por conta do adensamento, todas aquelas questões que a gente fala aqui de plano diretor, mas também por conta da facilidade de crédito, portanto, o estímulo ao empreender, o estímulo ao consumir, né? Aqui no Brasil você não consegue crédito, e quando você consegue, cara, o preço do juro é tão absurdo que se você não for um mágico, você quebra. É lógico. Né? Nos Estados Unidos não, cara. Nos Estados Unidos, se você chegar lá, você tem um bom crédito, você abre empresa o que você quiser. Você preciso comprar. Outra coisa que eu vi pra caramba lá. Andaime em tudo quanto é Arthur, lugar. fala no microfone, porque... Andaime o tempo todo. Lá tudo tá em reforma, lá tudo tá em evolução o tempo todo. E troca isso, e troca aquilo, e põe painel de LED, e reforma a fachada, e troca um negócio dentro do não sei o que lá. O tempo todo é reforma, o tempo todo é modernização, o tempo todo é uma sociedade punjante que tá lá querendo consumir, querendo empreender. E aqui no Brasil não, cara. Aqui no Brasil você chega aqui, o centro de São Paulo tá pegando fogo, que um bando de cracudo resolveu fazer uma revolução. Botou... revolução craqueira, velho. Não, e assim, você vai falar, bom, beleza, né? Eu mostrei no meu vídeo hoje as cenas, falei assim, bem, isso aqui é de onde? É da Ucrânia, um país em guerra? São dos ataques lá no Rio Grande do Norte? É de algum morro muito violento no Rio de Janeiro? Não, cara, é no centro da maior cidade do país, bicho. Aí assim, cara... Aí a galera que fala, não, já sei, a solução é taxar ainda mais o cara pobre que tá lá dando um jeito de comprar um fone de ouvido da China. Exato. É tão absurdo assim. A pessoa tá indo. Ó, eu não tenho como comprar roupa aqui porque eu tô pobre, tá? A renda per capita brasileira tá depreciada, tá? O brasileiro não consegue comprar produtos de fora. Nós estamos numa draga desgraçada, ninguém consegue arrumar emprego. Tá todo mundo assim, numa situação horrível, estrangulado. A menina não consegue comprar uma roupa, uma bolsa, um sapato, mas ela é bombardeada por propagandas de consumo no Instagram. Aí ela conseguiu, vou comprar na China. Aí quando ela tá indo comprar, você vai ser taxada aqui, tá? E aí esses mesmos formadores de políticas públicas olham pro craqueiro no centro fazendo um incêndio e falam, tá tudo normal, faz parte. É a positividade da energia do... E assim, amor de Deus, voltando a falar dos grandes empresários, aí os caras veem, os grandes empresários, né, os oligarcas, tomando conta de tudo aquilo que é de fato um veículo de exploração do mais pobre e também não falam nada. O caso do Rubens Ometo é isso, bicho. A gente viu o Marcelo Odebrecht, né, que ficou preso, inclusive, se não me engano, ele ficou 2 anos preso, né, ficou fazendo musculação na cadeia, né, e agora é isso. Agora nós temos o Rubens Ometo lá, tomando conta, inclusive, da Vale.